Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje vamos dar continuidade à aula 2 da cintura pélvica, avaliações e testes da cintura pélvica, tá? Do sacro e do ilíaco, ok? Então vai ser uma aula mais dinâmica, um pouco do que a primeira aula. A primeira aula nós demos uma revisão na anatomia, né? Toda a parte anatômica, descendentes ósseos, musculaturas, tendões, ossos. Hoje a gente vai falar um pouco dos movimentos e entrar nos testes, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, como a gente já viu aqui, temos a cintura pélvica, certo? Nós falamos que a cintura pélvica ela tem bastante influência nas musculaturas dos tendões e é uma região que é muito vascularizada, que passa muitos nervos ali, né? É uma região que também é difícil o acesso de avaliação, né? Por ter pouca mobilidade, né? Em relação às outras articulações, tá ok? Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Aqui, algumas curiosidades, né? Vocês conseguem perceber aqui a diferença da figura A para a figura B? Qual diferença seria essa? Responde aí qual diferença seria da figura A para a figura B. Coloca aí nos comentários. Tá? Percebe que na figura A, a angulação aqui ela é maior do que essa angulação aqui? Essa angulação é maior do que essa angulação. Agora, o porquê do maior da angulação A em relação à angulação B? Alguém consegue identificar? Deixa aí nos comentários. A figura A é mais aberto a pelve. A figura B é mais fechada. A diferença é que na figura A significa que essa é uma pelve feminina. Já na figura B é uma pelve masculina, tá? Então, Todo-Poderoso lá, ele é tão inteligente que o que ele fez? Ele pegou a pelve feminina e fez maior, porque além de você guardar a parte dos órgãos, os órgãos se apoiarem aí, tem a diferença de quando a mulher fica grávida, né, na gestação, o encaixe do feto do bebê é maior, é melhor aqui numa pelve maior em relação à pelve masculina, né? Então, uma curiosidade bem legal, a pelve, se você ver uma imagem de uma pelve que tem um espaço muito maior em relação ao outro espaço, a outra pelve, a pelve maior, com certeza é uma pelve feminina em relação à outra pelve. Bem curioso, né? Algumas outras características articulares dessa articulação bem peculiar, né? O diagnóstico se torna muito difícil pela pouca mobilidade da articulação, pela causa da dor ser, em sua maioria, de origem biomecânica, né? Então, muitas áreas da quiropraxia, que a gente tinha falado, possui o sacro como centro de todas as lesões relacionadas à coluna. Todas, eu digo, a maioria das lesões. Tá? Então, apesar de ser pequeno, cerca de 2 graus, na literatura isso aqui é muito controverso, tá? De 2 a 10 graus de angulação de movimento, então é muito relativo essa questão dos graus, depende da literatura. O movimento na articulação, onde ocorre a disfunção sacroiliaca, existe e precisa ocorrer de forma funcional.
né? Então, ela realiza uma inclinação anterior e uma inclinação posterior. A inclinação anterior é chamada nutação. Já a inclinação posterior é chamada contranutação. A gente vai explicar isso melhor mais para frente agora, tá? Então, ó, a sua origem maior de dor é causada de origem biomecânica. Tá? Então, a gente conseguindo realinhar o sacro nos seus desvios, inclinações, rotações, a gente consegue, de uma maneira mais precisa, né? Além de realinhar toda essa parte da cintura pélvica, você consegue restaurar a mobilidade e tirar a dor. Ok? Tá aqui um pouco do movimento que a gente falou, de nutação e contranutação, tá? Na contranutação, o sacro ilíaco freia a contranutação, tá? A articulação sacro ilíaco freia. Na contranutação, a base que a gente falou na primeira aula, que no sacro a base é em cima e o ápice é embaixo. Justamente, é invertido. Geralmente a base é embaixo para sustentar. No sacro, não. A base é na região superior e o ápice na região inferior. Tá? Então, quando a base ela se desloca para trás, a gente fala que ela está fazendo uma contranutação. Ao mesmo tempo que ela vai para trás, os ilíacos eles tendem a se abrir um pouco. Tá? Então, se o sacro vai para trás, o ilíaco tende a abrir um pouco. Só que ao mesmo tempo que ele abre em cima, embaixo fecha. Tá? Ele vai fazer um movimento conjunto. Então, se ele abre em cima, ele fecha a região pubiana mais embaixo. Então, movimento de contranutação, você tem um desvio da base para trás, tá? A base movimenta para trás. O ilíaco na parte superior, ele faz uma abertura e na parte inferior ele faz um fechamento, tá? Nessa região aqui do isquio e pubis, ok? Isso na contranutação. Já na nutação, a base, que é a região superior, ela vai para frente, tá? E o ápice, por sua vez, vai para trás. Só que quando ela vai para frente, as asas do ilíaco elas vão fechar. Só que a partir do momento que elas fecham, tá? Os isquios se afastam da linha mediana. Ou seja, você tem uma abertura maior aqui. Então, se eu tiver uma compressão maior aqui, tá? Nesse movimento de nutação, ou seja, se eu pegar o ilíaco na parte superior e movimentar ele, eu vou abrir um pouco mais, afastar essa linha do isquio aqui, ó, nesse movimento de nutação, tá? O sacro tuberal e o sacro espinhal freiam a nutação, ok? Já que o sacro tuberal ele fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Então, quando ele faz esse movimento de flexão, ele vai frear esse movimento aqui. Então, a diferença da contranutação, que o sacro abre a asa ilíaca e fecha os isquios. A nutação, ele fecha o ilíaco e abre os isquios. Tá? Essa é uma característica desse movimento de nutação e contranutação. Ok? Aqui a gente percebe também alguns nervos, tá? Alguns nervos e alguns músculos que a gente já tinha falado na parte da anatomia, mas aqui a gente falou bastante na primeira aula do obturatório, né? A quantidade de nervo do canal obturatório que passa, inclusive o nervo obturatório, tá? Que o ilíaco aqui ele vai para frente, tá? Esses ligamentos aqui, esse espaço dessa seta aqui, ó, olha a quantidade de pessoas que passam aqui, ó.
o ilipsoas, pectíneo, artéria da veia femoral, nervo femoral, cutâneo lateral da coxa. Tudo passa, e repara que passa na frente da linha inguinal. Ó. Tudo passa aqui na frente da linha inguinal. Ok? Então, ó, aqui a linha inguinal, tá? Processo obturatório, que vai passar por aqui, ó, por trás, já passa o nervo ciático. Olha o nervo ciático aqui, ó. Aqui é o pega a fibra de piriforme, tá? Ele passa por baixo. Muitas vezes ele passa no meio do piriforme, não por baixo nem por cima, mas pelo meio do piriforme, tá? Não só o ciático, mas como o nervo glúteo, nervo pudendo, nervo paraobturador, interno do gêmeo superior, séries de nervos. Na primeira aula eu falei para a gente se atentar esse nervo pudendo. Existem algumas características marcantes nesse nervo pudendo que passa também pelo mesmo sentido do nervo ciático, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora desse nervo pudendo, que é um nervo bastante importante. Olha só, o nervo pudendo, tá? Ele tem a raiz de S2, S3 e S4. É responsável pela sensibilidade do períneo, ok? Por meio do ramo perianal, escrotais e labiais, dos ramos retais inferiores e pelo ramo dorsal do pênis e clitóris. O nervo pudendo, olha só, é responsável pelo componente eferente de ereção do pênis e de ereção de clitóris. Então, olha a importância desse nervo. Tá? O nervo pudendo tem uma trajetória muito específica após sua passagem pela espinha isquiática. Né? Ela entra no chamado canal de Alcox, que é formado pela divisão da aponeurose dos músculos do obturador interno, e retorna inferiormente ao ligamento sacrotuberal. A gente também já viu a importância desse ligamento sacrotuberal, né? Que ele, além de ele limitar a inclinação do sacro, ele limita um pouco também a flexão, tá? O sacrotuberal também a gente viu que tem uma técnica, o método, né, de Logan na quiropraxia, que a gente consegue liberar esse sacrotuberal e tirar toda a tensão dos multífidos nas vértebras. Então, o nervo pudendo, ele tem toda essa responsabilidade, por que não? Né? Na parte genital, tanto na ereção do pênis quanto na ereção do clitóris. Tá? O tipo de dor pode variar, sendo queimação, facada, pressão, ardor. Território de dor geral inclui o períneo, o ânus, a bolsa escrotal em homens, os grandes lábios em mulheres. A dor pode afetar o ato de evacuar, ejacular, ou até mesmo de manter relações sexuais. Tá? São relacionados ainda com a dor atividades esportivas, como patinação, levantamento de peso, principalmente leg press, e grandes períodos sentados em bicicletas e motos. Tá? É bastante importante o nervo pudendo. Muitas vezes a gente recebe alguns pacientes no nosso consultório que às vezes ficam meio assim de falar que tem dor na região genital, que tem dor no saco escrotal, que tem dor no ato sexual, que tem dor nos lábios, nos grandes lábios. Então, assim, são indícios que pode estar tendo, através de uma via aferente, o nervo pudendo atuando em excesso ali. E como ele tem ramo S2, S3, S4, que a gente viu, a gente pode, com ajustes e estímulos na região do nervo pudendo, melhorar esses sintomas do paciente. Tá? Então, muitas vezes o paciente chegar com você e falar que tem uma dor no saco escrotal ou na genitália e você manipular o trajeto, onde fica o trajeto do nervo pudendo, você pode estar melhorando e dando uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Ok? Então, ó, enquanto está tratando, pedir o paciente para evitar alguns exercícios, né, de pegar peso, leg press,
andar de moto, bicicleta, nesses períodos que ele está em tratamento, tá? Agora a gente vai para uma parte bem bacana, mais dinâmica, que são a parte dos testes relacionados à pelve, né? Ao quadril, tá bom? Então a gente vai estar explicando um pouquinho o que é esse teste, cada um deles, ok? Então o primeiro teste, que a gente está sempre falando da importância desse rapaz aqui, ó, chamado glúteo médio, tá? Esse teste de Trendelenburgo, tá? É para ver se você consegue manter a contração isométrica da musculatura do glúteo médio. O paciente ele precisa ficar reto quando está na posição unipodal, ou seja, em cima de uma perna só. Quando ele está em cima de uma perna só, ele precisa manter a postura correta. Se ele cair para o lado, pender para o lado, dar o tilt pélvico lateral, que a gente chama, significa que ele está com uma disfunção no glúteo médio, tá? Vou mostrar isso aí na prática aí, nesse vídeo aí, ó. Preste atenção. Teste de treinamento. O paciente vai ficar com apoio unipodal, tá? Ou seja, vai ficar só em cima de uma das pernas, vai pedir para levantar uma perna, tá? A gente vai sustentar aqui de 20 a 30 segundos. O objetivo do teste é observar se o lado que ele está com a perna estendida vai permanecer alinhado. Nesse caso, o teste está negativo. Tá? Para o teste estar positivo, quando a gente botar ele nessa posição, o paciente tende a pender o quadril com a mão. Isso aí, ó. Teste positivo. Ok? Perceberam? Perceberam que o teste, o paciente tem que ficar com o quadril reto em relação ao solo. Se ele jogar o quadril mais para lateral, significa que o teste vai dar positivo, tá? Esse é um teste chamado Trendelenburg. Esse é um teste para ver disfunção na região do glúteo médio, que é o grande estabilizador da marcha, tá? Só para a gente formar aqui uma pequena cadeia lesional, imagina comigo que esse quadril aqui ele vai para cá, para o lado, automaticamente ele vai levar esse joelho para o lado, automaticamente ele vai levar esse pé para o lado. Então a probabilidade dele ter uma torção no pé devido a essa disfunção no glúteo médio é muito grande. Então, aí a importância da gente estar observando esse teste, que parece ser simples, mas a gente vê bastante coisa nele, tá? Aqui é o teste de Patrick ou Fabec, né? Esse teste consiste em um paciente ficar numa posição de 4 nas pernas, simulando o número 4, tá? O terapeuta vai estabilizar um quadril e com a outra mão vai forçar para baixo esse joelho, tá? Então vai ser usado as duas mãos. Uma mão estabilizadora, a outra mão vai pressionar o joelho, esse joelho aqui, tá? E a gente vai falar dele agora. Preste atenção aí, que vai ser falado agora no vídeo. Paciente pegar a perna dele, colocar no joelho oposto, em cima do joelho oposto dele, e descansar. Eu vou apoiar minha mão na crista ilíaca superior do lado da perna esticada e na lateral da face medial do joelho da perna flexionada. Tá? Eu vou fazer uma pequena pressão para baixo. Se o paciente relatar dor na região inguinal, tá? Provavelmente ele tem alguma patologia relacionada à articulação posterior. Se ele relatar uma dor posterior, a perna está flexionada, teste positivo para lesão na articulação sacroiliaca.
Então, ó, repara que nesse teste do Patrick Faber, eu vou observar duas situações. Se o paciente vai me relatar dor na região anterior ou se o paciente vai me relatar dor na região posterior. Se for dor na região anterior, pode ser algum problema inguinal e posterior, provavelmente algum problema na articulação sacroiliaca. Então, um teste que vai ser bastante fidedigno em relação a isso, tá bom? Então, mais uma ferramenta de avaliação aí do quadril, ok? Vamos continuar. O próximo teste aqui é... Peguei meu apontador aqui. Beleza. O próximo teste é o teste de Gaussian, tá? O que eu vou fazer? O paciente vai ficar com a perna, com o bumbum para o lado de fora da maca, tá? Com um dos glúteos para fora da maca, e ele vai abraçar uma das pernas, tá? Levando nessa direção. Abraçar o joelho em direção ao peito. A outra perna, o terapeuta vai forçar para baixo. O que eu vou perceber nesse teste? Eu tenho que perceber que ele vai conseguir manter esse alinhamento da maca com a perna com a maca. Não pode ter espaço, tá? Então vamos prestar atenção que vai ficar melhor explicado esse teste aí, ó. Tá? O paciente vai chegar um pouco mais para o lateral da maca, tá? Vai ficar meio glúteo para fora da maca. Aí eu vou pedir para ele abraçar a perna esquerda, nesse caso, abraçar uma das pernas, e a outra perna eu vou deixar ela cair na maca. Tá? O que eu vou observar aqui? Eu vou observar o mesmo encurtamento dos flexores de quadril. A perna ela tem que estar completamente relaxada sobre a maca. Se ela não estiver relaxada e tiver um espaço entre a perna do paciente e a maca, e não houver, e tiver essa tensão muscular aqui, teste positivo. Ou seja, o paciente possui um encurtamento maior a nível de flexores de quadril. Bem, nesse teste, ficou claro que o paciente tem encurtamento nas musculaturas flexoras de quadril, porque o certo é a perna do paciente apoiar completamente sobre a maca, que não foi o caso do nosso modelo, que tem um encurtamento muito grande nessa região de flexores de quadril, tá? Então é importante esse teste, que a gente vai saber se o problema é na articulação sacroiliaca, se o problema é o encurtamento nas cadeias anteriores ou nas cadeias posteriores, dependendo do teste. Então, todo teste ele tem a sua eficácia, ele tem o seu direcionamento. Na verdade, os testes servem para você pegar esse apanhado de teste e juntando, juntando, juntando até fechar um diagnóstico correto, ok? Então, por isso que é importante fazer essa sequência de testes aí. Bem, o próximo teste é de Eliducan ou Eliducan, tá? É para ver o comprometimento do encurtamento do reto femoral, tá? Então vai ser explicado melhor para vocês. Ó. É um teste para ver se tem alguma contratura no músculo chamado reto femoral. Então o paciente vai estar em decúbito ventral. Eu vou pegar a perna a ser avaliada, fazer uma flexão de joelho até o paciente sentir a cadeira anterior. Tá? O que eu vou observar aqui? Se o paciente conseguir fazer esse teste mantendo o quadril na maca, teste negativo. Se o paciente fizer esse teste e ao flexionar ele levantar o quadril, teste positivo. Tá? Então, o objetivo do teste é alongar o reto femoral, se não houver contratura, ele manter o quadril na maca. Ok? Então, qual a importância desse teste?
Principal importância, vem encurtamento de reto femoral. Se ele tiver encurtamento de reto femoral, ele vai levantar o quadril da maca. Caso não tenha, ele vai conseguir manter todo o quadril na maca, tá? E é muito importante saber que muitas vezes um paciente pode estar andando de maneira errada porque tem um encurtamento na região flexora de quadril, tanto reto femoral quanto psoas. Então, preciso estar liberando, alongando, para até melhorar a marcha do paciente. Então, muito importante. E, ó, vai somando aí, vai botando na caixinha os testes e até chegar no denominador comum aí. Próximo teste, teste de Ober, ou Ober, certo? É para ver a integridade aí da musculatura de glúteo médio, piriforme, musculaturas que são estabilizadoras do quadril aí, tá bom? Então preste atenção aí. Se o paciente tem alguma contratura no tracto iliotibial, tá? Então eu vou pegar a perna do paciente que está superior, perna de cima, vou trazer ela para a linha do corpo, tá? Vou sustentar mais ou menos um pouco acima do tornozelo, vou segurar aqui na espinha e vou pedir para o paciente só relaxar o peso do joelho, soltando o peso, tá? O objetivo do teste, se o paciente tiver uma contratura do tracto iliotibial, a perna dele não vai abaixar, tá? O teste, neste caso, está sendo positivo. Como seria o teste negativo? É que se eu segurar o braço, segurar a perna do paciente com minha mão e a perna dele tivesse feito essa adução. Como não fez, teste positivo. Tá? O teste para ser negativo, a perna tem que baixar. Ok? Então, entenda uma coisa. Quando eu sustento o segmento do paciente, que eu estabilizo o quadril do paciente e com a outra mão eu seguro no calcanhar do paciente, tá, no tornozelo do paciente, a perna ela tem que cair, ela tem que desabar, ela tem que ir em direção à maca. Se eu tiver um encurtamento muito grande no tracto iliotibial, a perna vai ficar dura e ela deveria estar caindo, ela devia ter esse movimento de cair, certo? Então, se eu boto o paciente em decúbito lateral, sustento a perna dele e a perna dele cai, tudo bem, está com padrão de flexibilidade normal. Se eu seguro a perna dele e a perna dele fica reta, teste positivo. Eu teria que estar liberando toda a parte da TFL ali, espiriforme, toda a musculatura que é rotadora interna ali, tá? Já que os rotadores externos estão mais fortes, tá certo? Teste de Thomas, tá? Vai ser a mesma coisa do que o teste de Gauss, só que o paciente vai ficar completamente na maca, ele não vai ficar para fora da maca e vai abraçar uma das pernas, tá? Teste de Thomas, tá? O paciente vai ficar em dorsal, vai abraçar o membro, vai abraçar o membro esquerdo, vai manter aqui, abraçado, tá fazendo a flexão. O que a gente vai observar? Se o paciente tiver um encurtamento no membro que está esticado, o joelho tende a sair da maca, fica esse espaço aqui, tá? Então, esse teste aqui, o paciente levantando o joelho, é dado como teste positivo, tá? Mesma coisa que a outra vez, do que é o outro, tá? Uma vez que o paciente abraçar uma das pernas, a outra perna não tem nada a ver com isso, ela tem que ficar apoiada completamente na maca. Uma vez que ela sobe, ele tem um nível de encurtamento, tá? Esse paciente testado aí, ele nem tem tanto encurtamento, tá? Mas tem paciente que a perna fica em flexão, em muita flexão, porque tem muito encurtamento nessa região aí, ok? Então, ó, olha o espaço que ficou aqui. Não pode, tem que ceder todo, tem que ficar reto. Então, toda essa musculatura aqui, ó, de psoas, reto femoral, tá?
tá tudo encurtado, então tem que ser liberado desse paciente. Isso aqui atrapalha a marcha. Imagina se aqui o paciente em pé, não conseguindo estender completamente o joelho. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão da biomecânica também. E ó, bota tudo na caixinha, os testes, os achados que a gente está encontrando para ser snipe, né? Tiro certo na hora do tratamento, tá? Aqui também é um teste do piriforme, tá? Aqui a gente percebe que o paciente está em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, e é solicitado para que ele abra as pernas, só deixe cair. Percebe que essa perna aqui abriu e essa perna aqui quase não abriu, tá? Ou seja, nesse lado aqui, eu teria que estar liberando todo o piriforme dele, tá? E aí liberando, fazendo um trabalho de técnica de energia muscular, ou contrai e relaxa, ou 3S, enfim. Eu tenho que liberar esse piriforme aqui para dar a mesma mobilidade do que o outro lado. As duas pernas têm que abrir iguais, tá? Mais um achado aí, que o piriforme desse paciente também tem encurtamento aí, também é muito rígido, tá? Outro teste aqui também do piriforme, ó. Teste do piriforme, tá? O paciente vai ficar em pé. O membro que está embaixo vai estar estendido, o membro a ser testado vai estar flexionado com os pés atrás do joelho, tá? Eu vou fazer um contato aqui no quadril para estabilizar o quadril e vou pegar o joelho dele e vou jogar para baixo, tá? Se o paciente aqui, ele me relatar dor no quadril ao jogar o joelho para baixo, teste positivo para contratura e encurtamento do piriforme. Ok? Então, temos duas maneiras de testar o piriforme. A primeira é o paciente em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. Peço para ele dobrar os joelhos e só abrir a perna. Vou ver se uma perna abrir, a outra não. A que não abriu, opa, eu tenho algum encurtamento no piriforme. Ou esse teste do piriforme aí, que eu seguro no quadril, perna dobrada e deixo o joelho cair. Se o joelho cair, tá? Eu forçar o joelho e ele sentir dor na região do piriforme, teste positivo. Contratura ou encurtamento ali na região do piriforme. Ok? Aqui é outro teste também que a gente vai ver se o paciente vai ter uma perna curta, né? Uma perna curta verdadeira, uma perna curta adaptativa. A gente, nos outros vídeos, na outra aula, a gente falou sobre perna curta e cadeia lesional. Se você não viu essa aula, volta lá e vê. É bastante interessante essa questão da perna curta verdadeira, perna curta falsa, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou na crista ilíaca anterosuperior dos dois lados, tá? Vou palpar e vou apoiar, rebater o tecido, tá? O que eu vou observar? As minhas duas mãos têm que estar na mesma linha. Se ao palpar eu perceber que uma mão está maior que a outra, mais alta que a outra, a que está mais alta geralmente vai estar mais rodada para trás. E geralmente a perna vai estar mais curta, ou seja, desse lado aqui, tá? A perna vai estar mais curta, porque quando eu elevo o quadril, eu elevo tudo isso aqui. E olha só, quando eu elevo o meu quadril e giro ele para trás, olha o que o sacro faz. O sacro, ele faz uma rotação. Ele olha para o lado que está mais alto, mais posterior. Tá vendo aqui? Ele virou mais para esse lado. E essa perna aqui, por sua vez, vai ficar maior, tá? Então, como a gente na quiropraxia a gente não diz perna maior, a gente avalia mais a perna curta, tá? Nesse caso aqui é uma perna curta pélvica, adaptativa, tá? Para eu saber se a perna curta é verdadeira, eu boto o paciente de perfil, olhos de lado, pés juntos, pés unidos, vou perceber se um joelho é maior que o outro, eu olhando no seu perfil. Para eu dar esse teste como positivo, eu vou botar o paciente de frente, com os pés alinhados, e vou olhar, observar a altura do joelho.
tá? Se o joelho estiver mais alto que o outro, a tíbia é maior, ou seja, a perna curta verdadeira. Se eu olhar de perfil e for maior, o fêmur é maior. Então, perna curta verdadeira. Beleza? Então, ó, espero que esses testes aí tenham ajudado vocês a dar um norte em relação à avaliação de quadril e pelve, tá? A gente não está entrando na questão do tratamento ainda, certo? A gente está só mostrando a parte anatômica, a parte como é o comportamento da articulação, como é os testes a serem feitos. Então, assim, é de extrema importância na quiropraxia, na fisioterapia, a avaliação ser muito precisa e minuciosa, tá? Tem muitas coisas envolvidas em uma só dor. Dificilmente a dor é onde está o problema, tá? A dor é onde está não é onde está a causa do problema. Então a gente tem que procurar a causa do problema, né? A gente viu que uma entorse de tornozelo pode ser por uma disfunção no glúteo, naquele teste de Trendelenburgo, tá? Eu posso ter uma tendinite na pata de ganso por excesso de encurtamento na região de adutor e fraqueza na musculatura posterolateral. Então, por isso que a avaliação tem que ser precisa, minuciosa, para na hora do meu tratamento eu ser um sniper, ser um tiro certo, dar um tiro certo no tratamento. O tratamento em si é muito tranquilo. O que mais envolve tempo é a avaliação, ok? Então, aqui fica meu muito obrigado, tá? Foi um prazer estar nessa segunda aula com vocês aí, falando sobre cintura pélvica. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. Aqui está meu Instagram. Qualquer dúvida, pode mandar um direct para mim, tá? Para a gente estar sanando essas dúvidas, para a gente estar trocando ideia também, entendeu? Pode ser que vocês me perguntem coisas que eu não saiba e a gente vai estudar junto para procurar saber, ok? E mais uma vez eu digo, vamos aproveitar essa época que a gente está passando para estudar, para se capacitar, para somar na vida dos nossos pacientes, tá? É tão bom a gente pegar um paciente com dor e a gente tratar ele de uma maneira e ele sentir bem e a dor não voltar mais, tá? E voltar depois só para manutenção, ver se está tudo bem. Então é muito importante uma avaliação criteriosa, ok? Temos alguns grupos de estudo também em relação a coluna e quadril. A gente está com material bem bacana de coluna também, já já a gente está botando no ar, tá? Mas qualquer dúvida, só chamar Rafael Muniz, RM Fisioterapia 10, no Instagram. Lá tem o contato também da minha secretária, se quiser marcar alguma avaliação ou alguma sessão, tá? Logo mais a gente vai estar disponibilizando o material da aula de lombar também, tá bom? Gratidão pela sua atenção e até a próxima.